Olá, vamos para a última ferramenta da palestra Pensamento Estruturado. Agora vamos conhecer como montar um plano de ação. Lembrando o nosso processo de conseguir resultados, nós tínhamos muitas situações de problema ou de oportunidade e aprendemos a selecionar a situação mais prioritária. Tendo selecionado a situação mais prioritária, a gente passou a analisar essa situação em detalhes. Depois que analisamos a situação, desenvolvemos ideias de ação para resolver a situação. Com várias ideias, nós passamos e aprendemos a escolher a melhor ideia. Tendo escolhido a melhor ideia, vamos ver como colocar a melhor ideia em prática. Quando a gente quer ter um resultado, nós precisamos conhecer as causas que levam àquele resultado, àquele efeito. Por isso, aquilo que nós vamos desenhar aqui é chamado de diagrama de causa e efeito, ou como indica essa figura de um peixe, um diagrama de espinha de peixe, como é conhecido muitas vezes dentro do tema controle de qualidade, ou quando se fala diagrama de causa e efeito nas empresas. Então, para um determinado efeito, a gente traça uma linha horizontal e põe aqui o efeito, um resultado. Para isso, nós temos como causa desse efeito processos, nós temos pessoas, nós temos conhecimento, nós temos ferramentas, nós temos máquinas, nós temos materiais. É assim que funciona o desenho de diagrama. A gente vai colocando flecha indicando o que ocasiona o seguinte. E cada um dessas causas tem as suas subcausas e assim por diante. Por isso que chama espinha de peixe, porque é um emaranhado, né, de causas levando a outras causas, que levam a outras causas, que levam ao efeito final. Você pode desenhar o seu diagrama de causa e efeito dessa forma, na forma horizontal, ou seja, traçando um eixo, colocando o resultado aqui, ou colocando uma forma vertical, como se fosse uma árvore de Natal, né? Eu prefiro como árvore de Natal, ou seja, coloco o efeito aqui, o resultado, e coloco aqui os elementos que levam àquele resultado, e começo a criar os elementos que levam a esse resultado, e assim por diante. Como que se cria uma árvore? Para descer, ou seja, para partir do resultado e ir criando as causas, a gente se pergunta como. Então, como é que eu causo esse efeito? Com isso, 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 isso. Como é que eu chego desses materiais? Com isso, isso, isso. E assim por diante. Vai descendo. Às vezes, se tem um certo assunto aqui que se quer saber ao que ele leva. Então, a gente pergunta para quê? Para que se usa tal ação? Depois que geramos uma árvore bem completa, com todas as suas causas, nós devemos fazer o teste necessário e suficiente. Será que não tem mais do que o necessário aí? Será que tem coisa que poderia deixar de lado? Por exemplo, se eu quisesse fazer um churrasco, se aqui fosse um churrasco, precisaria disso tudo, e começa a colocar 1000 coisas, e alguém fala som. Pergunta é necessário ter som para o churrasco? Não, é bom, mas não é necessário, então poderia ser descartado. Eu não falei um churrasco musical, né? Falei um churrasco. Então, existe churrasco sem som? Existe, então poderíamos descartar. Por outro lado, testamos tudo, e vimos que temos tudo que é necessário. Vamos ver se é suficiente. Eu tenho tudo, tenho carvão, tenho a churrasqueira, tenho o espeto, tenho a bebida, mas não tenho a comida. É suficiente? Não, falta comida. Então preciso colocar todos os itens necessários e suficientes. Monto o meu plano de ação desse jeito. Eu coloco aqui em cima o objeto, por exemplo, o churrasco, a melhoria. Já fiz churrasco outras vezes, mas dessa vez eu quero uma melhoria, eu quero que seja mais organizado. Uma meta. Por exemplo, eu quero um churrasco mais organizado, onde não falte nada, é o jeito que eu vou medir. Quando? A data de conclusão. E aqui vou colocando as ações e assim por diante. No fundo, no resumo, o resultado final de um plano de ação é um título do projeto, que é composto de um verbo de ação, um objeto, uma melhoria, uma métrica e uma meta, ou seja, por exemplo, realizar churrasco mais organizado, sem faltar nada no próximo feriado. E aí fazer uma lista de quem vai fazer o que quando. Aquele diagrama de causa e efeito te dá isso, as tarefas. Agora você tem que atribuir quem vai fazer e até quando. Não é quando começa, é quando termina. E aí você, por exemplo, tem aqui preenchido, né, churrasco mais organizado, sem faltar nada, próximo feriado, convidar convidados, arrumar equipamento, blá, 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 e vai, não termina aqui, isso aqui é só um resumo. E aí você vai colocar dessa forma. Então lá, realizar churrasco mais organizado, sem faltar nada, no próximo feriado. Se eu estiver fazendo sozinho, então sou eu,
Vou ter que fazer o quê? Confirmar convidados, arrumar equipamento, comprar material, revisar o processo, e aqui até quando. E cada um desses itens pode ser quebrado em subitens. Aqui eu apresento um detalhamento, e poderia ser mais detalhado. Você vê que aqui eu não coloquei nem na horizontal e nem na vertical. Eu coloquei uma espécie de detalhamento que se usa colunas. Então, por exemplo, nessa primeira coluna eu escrevi o objetivo final, churrasco. Nessa segunda coluna eu coloco as principais causas, pessoas, equipamentos, material e processo. Na coluna seguinte eu coloco as causas dessa causa. E poderia quebrar em mais causas de causa e causas de causa, mas já dá para ver como dá para detalhar bastante. Por exemplo, em material, calcular a quantidade de carvão, alimentos, bebida, tempero, comprar carvão, acendedor, comprar alimento, blá, blá, e assim por diante. Então, fazer um plano de ação é isso, é montar um diagrama de causa e efeito, onde a gente vai ter todas as causas que levam ao efeito, e aí vamos atribuir responsabilidade para as pessoas fazerem isso até uma certa data. Okay? Nesse site vocês podem pegar um resumo da palestra. Antes de terminar, eu gostaria de mostrar alguns outros métodos que eu utilizei durante a minha carreira. Não vou fazer a palestra aqui, mas queria passar por cima rapidamente. Blocos de tempo. As pessoas reclamam que tem muitas vezes uma série de tarefas e não dão conta de ter uma agência gerenciável. E gastam muito mais tempo, talvez, do que precise. A dica aqui é você agrupar tarefas iguais no mesmo bloco de tempo. Por exemplo, ao invés de você chegar na empresa, ler e-mail, depois vai fazer telefonema, depois vai fazer reunião, depois vai fazer outra coisa e assim por diante, crie blocos de tempo onde naquele dia você só faça aquela coisa. Por exemplo, digamos que a primeira hora do dia ou duas, não sei quanto tempo você precisa, você vai ler e-mail. Acabou de ler e-mail, não vai ler mais e-mail naquele dia, só nos outros dias. Outro bloco de tempo poderia ser telefonemas. Reúne todos os telefonemas junto. Com isso você minimiza a perda de tempo entre uma coisa e outra. Depois, reuniões, procure colocar as reuniões todas juntas e assim por diante. Outra coisa que eu usei, outro método que eu usei, foi montar tabelas, linhas e colunas, para melhor visualizar o todo. Tudo que eu pudesse transformar em uma tabela, numa folha de papel, me ajudava a pensar bastante, porque aí numa célula eu verificava aquilo que está faltando de informação. Isso sempre me ajudou bastante. Outra coisa é praticar o que aprendeu, do ideal para o real, ou seja, o ótimo é inimigo do bom. Tem gente que não termina nunca de fazer algo porque ela quer chegar no ótimo, e acaba não fazendo, fica planejando. Planeje seu trabalho, mas ponha seu plano para trabalhar. Por exemplo, se você quisesse inventar uma roda e não conhecesse ainda a roda redonda, chegou numa roda quadrada, não espera, põe para rodar, porque ela vai rodar, vai quebrar as pontas e vai ficar redonda. Quer dizer, é através da prática que as coisas vão se aperfeiçoando. Trabalhei muitos anos em venda e aprendi muito isso, envolver tomadores de decisão. Você pode ganhar sozinho, mas você não pode perder sozinho. Se você estiver no negócio, estiver caminhando tudo bem, vai em frente, vai sozinho. Mas se você vê que as coisas começam a perigar, arrasta seu colega, seu chefe, o presidente da empresa, quem for, não perca sozinho. Vocês já ouviram o ditado, uma figura vale mais que 1000 palavras, né? Em vendas a gente descobre que uma demonstração vale mais que 1000 figuras, para o bem e para o mal, né? Se for mal preparada, ela vale para o mal, mas se ela for bem preparada, ela vai ter muito maior impacto do que só figuras. E não sai de nenhuma reunião que você queira dar continuidade sem fazer a pergunta, qual é o próximo passo? Você sempre vai avançar cada vez que você consegue um compromisso de prosseguir. Sempre termine as conversas perguntando qual é o próximo passo. É isso aí, encerramos assim a palestra Pensamento Estruturado.